presença, Deus. Como nós te amamos, como nós te adoramos, Deus. Como é bom nós sabermos disso. Como é bom nós declararmos ao Senhor como nós amamos este nosso Deus. Como é bom, como é maravilhoso estarmos na presença dEle, o único Deus digno de ser louvado e de ser adorado. Amém, igreja?
Que você sinta-se com o coração alegre de estar na presença dele. Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia.
Aleluia, glorioso és tu, Senhor. Nós te damos glória, te adoramos, Deus, como nós te amamos, Deus.
Glória a Deus. Meus queridos, abram as suas Bíblias no Salmo 22. Enquanto isso, as crianças podem vir aqui à frente. Chega aqui pertinho do pastor aqui. Vem cá, João. Vem cá, João, Helena. Vamos estar aqui à frente. Olha quantas crianças, não é? Que bom que se essas crianças estivessem aqui hoje na EBD também, né? Seria tão bom, não seria? Que coisa linda. Vamos orar por elas? Vamos orar, papai, mamãe. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome pela vida das crianças, Pai. E pedimos-te em nome de Jesus, que a tua graça os proteja, os guarde, guarde a mente e o coração, para que eles cresçam tanto em estatura como em graça e em conhecimento de Jesus, e que até quando envelhecer jamais se desviem do caminho do Senhor. Abra o coração e a mente para que eles possam receber a palavra do Senhor, viver por ela, Pai. Faça deles instrumentos de salvação nas mãos do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Pedimos também pela vida dos professores, ministério infantil dessa igreja, que tem abençoado tanto a vida dessas crianças. Louvado seja o teu nome pela vida deles. Que o Senhor os capacite, que o Senhor os recompense por todo o trabalho, por toda a obra dedicada ao Senhor aqui neste lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, crianças. Pode ir, Helena. Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias no Salmo 22. Salmo de número 22. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir. Deixa aí no Salmo, porque o pastor falhou, fez todos os versículos, todos os textos para projetar para os irmãos, mas não sabemos onde eles foram parar. Mas você tem sua Bíblia aí, não é? Vamos lá. Salmo 2, do verso de 1 a 5. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Pois Deus, meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos agora pela tua palavra, Senhor, e pedimos no nome santo de Jesus que o teu Espírito nos conduza nesse momento de reflexão, nesse momento de abrirmos o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas ouvir, mas ouvir e guardar a sua palavra, e quando sairmos daqui, praticá-la, para que em tudo o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Que no final desse culto nós estejamos mais parecidos com o seu Filho, e tenhamos a certeza de que o Senhor foi adorado neste lugar. Que assim seja, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um salmo de oração, um salmo de Davi, um dos salmos mais citados no Novo Testamento. É um salmo profético, é um salmo messiânico, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo. É uma profecia a respeito dos acontecimentos que aconteceriam na cruz do Calvário na pessoa de Jesus. Certamente Davi não tinha consciência de que esse salmo se tornaria as palavras de Jesus nos seus últimos momentos na sua missão aqui na terra de salvar aqueles que nele colocassem a sua fé e a sua confiança. Davi não tinha a menor noção de que esse salmo apontava para uma realidade futura: Jesus e a cruz, sofrimento, a humilhação de Jesus. Mas esse salmo escrito por Davi nos faz compreender de que
Esse Davi está passando por provas, esse Davi está passando pela prova do tempo, esse Davi está passando por sofrimento, por angústias, e ainda que ele clame de dia e de noite, e ele não tem ainda a resposta do seu Deus, e a sensação que ele tem no seu coração é de que Deus o havia abandonado, ainda assim ele demonstra a sua esperança na certeza de que esse Deus é o Deus dos seus pais, e é um Deus que não abandona, é um Deus que ele supre tanto as necessidades quanto dá livramentos àqueles que nele colocam a sua confiança. A expressão de Davi não é uma expressão de desespero, sem esperança, ainda que tenha saído um grito de angústia: meu Deus, por que me abandonastes? Porque essa é a sensação que Davi tinha. Clamava por socorro de dia e de noite, mas o socorro ainda não havia chegado. Mas havia uma certeza no coração de Davi: esse Deus é um Deus que vem no tempo certo, no dia certo, na hora certa. Esse salmo enche de esperança o meu coração, de saber que nós, ainda que passemos por longas lutas e aflições aqui nessa terra, nós não precisamos desistir, nós não precisamos perder a fé, nós não precisamos cair em desespero, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Se ainda há esperança para a árvore cortada, como não haveria esperança para os filhos do Deus vivo, do Deus eterno? Como não poderia haver esperança para aqueles que colocam a sua esperança no Deus eterno e todo-poderoso? A Bíblia fala com exatidão a respeito deste salmo. Se você não sabe, esse salmo está repleto de profecias que aconteceriam no dia de Jesus. Eu quero ler apenas algumas delas para que você compreenda o poder do nosso Deus, para que você compreenda que Deus é um Deus que não desampara, é um Deus que cumpre as suas promessas, que não há nada que Deus tenha prometido que Ele não é fiel para cumprir. O Salmo 22 que nós lemos, aí no verso 7 e no verso 8, ele diz: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Onde está o cumprimento dessa profecia? Está aí na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 27, verso 39 e 42, que diz o seguinte: e os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o tempo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, dizia: salvou os outros, agora salva-te a ti mesmo. Cumprimento do verso 8 e do verso 9 do Salmo. O Salmo, ainda no verso 18, está escrito: repartam as suas vestes entre si e lançam sorte sobre as minhas roupas. A humilhação de ficar nu, a humilhação de ter as suas vestes, aquilo que é tão precioso para nós, tirado sorte, repartido entre os seus algozes. Em Lucas, no capítulo 23, na parte B do versículo 34, Lucas relata que a respeito de Jesus, eles repartiram as suas vestes e lançaram sorte sobre elas. Assim como estava escrito no Salmo 22, versículo 18, há quase 1000 anos antes de Cristo, assim se fez. Meus queridos, a humilhação não foi apenas de ter ficado nu, mas a humilhação de ter sido açoitado, como está escrito em Isaías 53, um texto que todos nós conhecemos, você pode conferir na sua Bíblia, mas ele foi transpassado pelas nossas dores, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus, o evangelista, diz: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após ter açoitado a Jesus, entregou-o
para ser crucificado. Parece que não dói ouvir: açoitaram Jesus e o entregaram para ser crucificado. Quantos aqui já assistiram o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Todos já assistiram. Quantas vezes nós nos lembramos desse filme depois que o assistimos? Mas quando nós revemos aquelas imagens, nós sentimos a dor física que Jesus sentiu. Nós sentimos a vergonha que Jesus sentiu. Nós sentimos todo o desprezo que Jesus sentiu, porque assim como estava anunciado em Isaías 56, as minhas costas foram feridas aos que eu as entreguei, e a minha face aos que me arrancavam os meus cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Uma humilhação terrível e desprezível. Imagine alguém cuspindo na sua face. Esse é o tipo da humilhação que deve ferir mais do que um tapa. Eu nunca tomei uma cusparada na cara, mas Jesus tomou por mim. Foi humilhado dessa forma ultrajante. Mateus 26, 67, 68 diz: então cuspiram no rosto dele e lhe davam socos e o esbofeteavam, dizendo: diga-nos agora, quem foi que te bateu? Não és o Messias? Zombaram, bateram, cuspiram e ainda por cima fizeram experimentar a dor do abandono. Aliás, quem fez Jesus passar por tudo isso não foram apenas os judeus, não foram apenas os romanos, fomos nós. Nós fizemos Jesus passar por toda essa humilhação e pelo sentimento da dor, do abandono, da pessoa mais amada, mais íntima, aquele que jamais havia se separado por um segundo sequer por toda a eternidade, agora se vê na cruz do Calvário, abandonado pelo próprio Pai, porque ele havia se feito pecado por nós. Todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, estavam sobre ele. Por isso Deus não podia estar com ele naquele momento, e ele nos representava naquela cruz, e era preciso que ele sentisse a dor do abandono, como Davi sentiu, e no verso 1 e 2 ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Jesus repete as mesmas palavras em Mateus, no capítulo 27, verso 46, quando ele diz: Eli, Eli, Samá labactani, que isso quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Próprio Deus, próprio Filho de Deus, ali naquela cruz, sendo castigado, sendo humilhado, sendo abandonado, rejeitado, como nenhum outro ser humano foi na face da terra. Não dá para sentirmos aqui agora, a menos que o Espírito Santo de Deus te toque, como é ser açoitado por chicotes com várias cordas, com e garras nas pontas. Não dá para imaginar como é ser açoitado 40 vezes sem parar, repetidas vezes. Não dá para imaginar o que é carregar a sua própria cruz, o instrumento da sua humilhação, da sua crucificação, até que as forças todas sejam exauridas e você não consegue mais andar, e um pecador precisa te ajudar. Não dá para imaginar a dor de cravos, pregos enormes sendo transpassados nas mãos, ou talvez nos pulsos, no peito do pé, uma lança cravada no seu lado, até que todo o sangue se esvaira e não sobre nada. Não dá para imaginar, meus queridos, não dá para imaginar. Eu penso que nós deveríamos assistir aquele filme do Mel Gibson pelo menos uma vez por semana, para que nós entendêssemos de fato e de verdade o que foi que o nosso Senhor passou por nós, como foi o sofrimento de fato e de verdade,
Porque às vezes nós falamos disso como se tivesse sido um acidente, como se tivesse sido alguém que tomou uma surrazinha e daqui a pouco ficou bom e estava tudo bem. Alguém que apanhou porque mereceu ter apanhado, alguém que foi humilhado porque merecia a humilhação. Mas não, meus queridos, foi o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Hoje é dia de lembrarmos disso. O culto da ceia, a ceia memorial, a ceia do Senhor, é um momento em que nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Eu gostaria muito que esse filme passasse na sua mente nessa hora, e que você compreendesse o tamanho da graça que foi alcançada. Porque, como disse a irmã Giane aqui hoje, nós é que merecíamos aquela cruz, nós merecíamos aquela coroa, nós merecíamos cada chibatada daquelas, nós merecíamos todo o escárnio, nós é que merecíamos ser cuspidos no nosso rosto, para que nós então soubéssemos o que é que o pecado faz, porque o pecado gera morte, o pecado gera dor, o pecado gera sofrimento, o pecado gera separação, o pecado gera angústia, o pecado gera morte. E os nossos pecados mataram Jesus. Os nossos pecados humilharam Jesus. O nosso pecado fez com que Jesus passasse a maior dor e o maior sofrimento que ele poderia passar, que é sentir a ausência de Deus. Sentir a ausência de Deus. Meus irmãos, alguém poderia dizer, isso não é justo. Como assim? Como Deus permite que seu Filho amado passe por isso? Como assim dar um justo pelo não justo? Dar um santo por um ímpio, pecador? Como assim dar o perfeito pelo imperfeito? É injusto demais. Sim, na nossa compreensão, percepção de injustiça, realmente não faz sentido. Não é justo mesmo, porque justiça para nós é dar ao outro aquilo que ele merece, nada mais e nada menos. Não é assim que nós pensamos? A gente dá ao outro aquilo que ele merece, o salário justo pelo seu trabalho, a resposta certa para a sua pergunta. Se merece, ganha, se não merece, não ganha. Se me ama, eu amo de volta. Se me agrada, eu agrado de volta. Isso é justo na nossa ótica. É assim que nós pensamos, é assim que nós vivemos na lei retributiva. Se merece, ganha. Mas na lei de Deus, na ótica de Jesus, justiça não é dar ao outro o que ele merece, justiça é dar ao outro aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Aquilo que ele não consegue alcançar pela sua própria capacidade humana, aquilo que ele não consegue alcançar pela sua própria força, pela sua própria inteligência e sabedoria. Dar ao outro aquilo que precisa. E quando ele olhou para nós, ele disse: merecem o inferno, merecem a cruz, merecem o sofrimento, merecem exatamente o castigo pelos seus pecados. Mas não vou dar-lhes o que merece, vou dar-lhes o que precisam. E eles precisam de um Salvador, eles precisam de alguém que cumpra a minha justiça, eles precisam de um santo que possa ser capaz de pagar pelos pecados dos pecadores. Então eu dou o meu filho para que morra por eles, no lugar deles, na cruz do Calvário. Quando alguém questionar que isso não é justo, nós temos a resposta: não é justo mesmo para nós, mas essa é a justiça de Deus sendo cumprida a nosso favor na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas alguém ainda poderia perguntar: como alguém poderia fazer isso? Como Deus poderia fazer isso?
Porque Deus faria algo assim? Porque Deus faria algo de uma natureza tão espantosa, tão assombrosa? E a resposta é tão simples, meus queridos. Para satisfazer a sua justiça e demonstrar o seu amor. Para satisfazer a sua justiça e demonstrar o seu amor. Foi só por isso que o Pai entregou o Filho para morrer no seu lugar, na cruz do Calvário. Para que você pudesse ter a oportunidade de, crendo, aceitá-lo, receber aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, e ao invés de morrer eternamente, viver eternamente, experimentar a vida eterna, experimentar da árvore da vida que foi plantada na cruz do Calvário. Simplesmente para que seja feita a justiça de Deus e não a nossa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca pecou e nem engano achou na sua boca, ele se fez pecado por nós, para que nele fosse feito a justiça de Deus em nós. Não nele, porque ele já era justo, mas em nós. A justiça se aplica a nós, e essa justiça foi feita na cruz, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz ainda no capítulo 3, verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, para nos levar a Deus, porque ninguém vai ao Pai, a não ser por meio do Filho. Ninguém chega aos céus, ninguém chega ao Pai, se não for pela pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então ele cumpriu toda a justiça, para que nós fôssemos livres de toda condenação. Ele cumpriu toda a justiça, para que eu e você fôssemos livres de toda e qualquer condenação. Por isso Romanos 8:1 diz que aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação para eles. Nenhuma condenação há. Ninguém pode condenar aqueles a quem Jesus justificou. Não só para cumprir a justiça, mas também para demonstrar o seu amor. Porque foi lá na cruz do Calvário que Deus demonstrou o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda vivíamos no pecado, quando nós ainda nos orgulhávamos do nosso pecado, quando nós não tínhamos o menor senso de que o nosso pecado havia levado Jesus para a cruz do Calvário, que o nosso pecado havia nos separado da vida eterna, que o nosso pecado havia nos separado do nosso Criador, do nosso Pai, daquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Cumprimento da justiça, demonstração de amor. Meus queridos, Jesus passou situações horríveis por nós. Jesus passou situações horríveis por nós, inimagináveis. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. O bendito, o bem-aventurado, o abençoado Filho de Deus se faz maldição por nós na cruz do Calvário, para que nós nos tornássemos uma bênção. Por isso, se tu uma bênção, se tu uma bênção na sua casa, se tu uma bênção na vida do seu cônjuge, se tu uma bênção na vida dos seus filhos, se tu uma bênção na vida dos seus pais, na vida dos seus empregados, na vida dos seus patrões, se tu uma bênção na vida do seu vizinho, se tu uma bênção na vida de tantos quantos se aproximarem de você. Se tu uma bênção. Porque toda a maldição da lei, do pecado, foi lançado sobre ele na cruz do Calvário. Toda a maldição foi lançada sobre ele na cruz do Calvário.
Se você crê em Jesus e está em Jesus, meu irmão, minha irmã, você é um bendito do Senhor, uma bendita do Senhor, um abençoado, alguém que já alcançou em Cristo Jesus todas as bênçãos celestiais, todas elas já foram disponibilizadas, todas elas já foram liberadas sobre você. Você não precisa de que nenhum santarrão, de que nenhum apóstolo, de que nenhum pastor libere bênção alguma sobre você, porque o pastor dos pastores, o sumo pastor, já liberou sobre você todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é uma bênção. Mas, meus irmãos, ainda assim, eu quero que você lembre que Jesus entregou a vida dele por você na cruz do Calvário. Ele se entregou para ser humilhado, para ser castigado, para ser pisado, para ser cuspido. Ele fez tudo isso por você. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele não teve um pingo de pudor, de vergonha, de se apresentar como o Salvador do mundo, como Filho de Deus, sabendo de tudo que teria que passar, de todo sofrimento, de toda dor, toda angústia. Nada daquilo era surpresa para Jesus. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia que ia passar por tudo aquilo, meus irmãos. E às vezes eu fico olhando para nós e vejo o abismo que há entre a disposição de doar-se entre nós e o nosso Senhor. A disposição de se entregar, de se dar, de sofrer algo, de perder algo, de abrir mão de algo, enquanto nós recebemos tudo dele. Tudo dele, porque se você pensar bem e olhar com sinceridade para a sua vida e eu olhar para a minha, nós vamos perceber que nós não podemos passar por uma tribulação sequer, e nós começamos a murmurar, a reclamar. Nós começamos a questionar o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Nós começamos a questionar Deus se qualquer coisa sair do nosso controle, do nosso poder de controlar, daquilo que nós planejamos. Nós começamos a murmurar e a reclamar. Nós não podemos abrir mão de alguma coisa, nós não podemos abrir mão de nada, nós não podemos abrir mão do nosso conforto, nós não podemos abrir mão do nosso ego, da nossa vontade. Nós insistimos em fazer aquilo que nós queremos, nós insistimos em pedir a Deus aquilo que nós queremos e não o que nós precisamos. Nós não temos um pingo de decência de abrir mão do nosso ego, da nossa vontade e dizer de fato e de verdade: Senhor, eis-me aqui, sou todo seu. O que tu queres que eu faça? Nós estamos muito longe disso. Ele doou toda a sua vida, toda a sua força, todos os seus 33 anos e meio que ele passou aqui nessa terra, ele passou por mim e por você, não por si mesmo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para fazer a própria vontade, veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para viver a própria vida, ele veio para dar a vida dele em favor dos pecadores. E nós, meus queridos, e nós, o quanto nós dedicamos? Nós não temos a decência de dedicar 1 hora sequer das 24 horas que ele nos dá no dia a ele. Nós não dedicamos um dia sequer dos 7 dias da semana que ele nos dá a ele. Nós dedicamos o nosso tempo a trabalho, a estudo, nós dedicamos o nosso tempo a lazer, nós dedicamos o nosso tempo a nós mesmos, a nossa família, nós dedicamos todo o nosso tempo, toda a nossa força, todos os nossos recursos naquilo que nos interessa, naquilo que satisfaz o nosso ego, a nossa vaidade, porque nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que formar, nós temos que correr atrás disso, daquilo, nós temos que gastar todo o nosso tempo conosco, com as redes sociais, mas nós não podemos orar 1 hora sequer no dia, meus irmãos. Tudo para nós é mais importante do que o nosso Deus. Tudo para nós é mais importante do que o nosso Salvador. Parece que tudo é mais importante do que aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Nós não nos lembramos disso durante o dia. Tudo isso parece que foi pouco demais para que Ele ganhasse o nosso coração.
Com muita facilidade nós nos esquecemos que nós somos crentes em Cristo Jesus. Com muita facilidade nós nos esquecemos do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Com muita facilidade nós fazemos muito pior do que Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Com muita facilidade nós nos esquecemos de que todo o sangue de Jesus foi vertido na cruz em nosso favor. E nós trocamos prazeres momentâneos, nós trocamos satisfações pessoais, projetos pessoais, nós trocamos tudo e qualquer coisa. Ao invés de trocarmos tudo isso por um momento sequer com Ele, por um momento sequer na presença dEle. Meus irmãos, hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de nós olharmos para dentro de nós e nós conseguirmos enxergar em nós o quão distante nós estamos daquilo que Ele poderia ter de nós. O quão distante nós estamos de entregar tudo. O quão distante nós estamos de estar prostrados diante dEle em adoração, em espírito e em verdade, uma vez que nós não consideramos aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Mas a gente olhando para esse salmo, a gente observa outras coisas, como por exemplo, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele foi capaz de sofrer por nós. E Ele não fez isso por inocência, Ele não fez isso porque estava desavisado, porque não nos conhecia. Ele sabia como nós seríamos, como nós o trataríamos, como nós negligenciaríamos o senhorio dele, mas ainda assim, meus irmãos, Ele nos amou, amou até o fim, ainda assim, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. É amor demais. É um amor perfeito, é um amor incondicional. Veja como Jesus te ama. Veja o que Jesus foi capaz de fazer por você, meu querido. A pergunta é: como é que nós vamos responder a esse amor? Como é que nós vamos responder a esse amor de Jesus entregue por nós ali na cruz do Calvário? Como é que nós vamos responder a isso? Nós vamos ser apenas religiosos e achar que está tudo bem? Nós vamos ignorar o fato de que o santo, justo, perfeito trocou de lugar conosco naquela cruz? Nós vamos ignorar o fato de que o pecado que nós cometemos dia após dia fere, entristece o coração daquele que entregou a vida dele por nós? Meus irmãos, nós só temos uma forma de responder a esse amor, meus queridos: aceitar esse sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, para que esse sacrifício não seja em vão. Porque sabendo da verdade, vivendo em pecado, já não resta mais sacrifícios pelo nosso pecado, diz o autor de Hebreus. Nós não somos mais inocentes, nós já sabemos, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. O nosso pecado nos condena, o nosso pecado nos separa de Deus, o nosso pecado gera morte em nós, e muitas vezes nas pessoas que estão ao nosso lado. O pecado mata. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, demonstrou o seu amor. E o que Ele espera, meus queridos, de fato e de verdade, é que nós aceitemos esse sacrifício, simplesmente aceitemos esse sacrifício e vivamos como sendo sacrifício vivo, entregues a Deus, e vivamos de fato e de verdade, descansando nessa graça, mas deixando com que essa graça forme em nós o caráter de Cristo, forme em nós um coração de adorador, forme em nós um coração manso, humilde, um coração disposto a obedecer ao Senhor sem questionar, a deixar com que Ele seja de fato e de verdade Senhor das nossas vidas. Eu gostaria de terminar pedindo a você que, enquanto nós celebramos a ceia, num primeiro momento tem a imagem de Jesus sendo chicoteado na cruz,
sendo cuspido, sendo rasgadas as suas vestes, tenha em vista, tenha em mente todo o sangue sendo derramado, sabendo que isso foi feito por amor. Ele poderia não ter feito, mas decidiu fazer. Ele poderia não ter feito, mas decidiu fazer. E que nós tomássemos uma decisão de responder esse amor com amor. Responder amor com amor. Porque cristão, meus queridos, não tem outra resposta a dar. O mundo diz que amor com amor se paga. Jesus disse, com amor se paga. Com amor se paga o amor. Com amor se paga o ódio. Com amor se paga. Com amor se paga. Porque cristão não tem outra resposta para dar. Até mesmo aquele que nos odeia. Até mesmo aqueles que zombam de nós. Até mesmo aqueles que nos ridicularizam, até mesmo aqueles que viram as costas, maneiam a cabeça como sinal de negação à nossa fé, ainda assim a nossa resposta tem que ser amor. Como não responderíamos com muito mais amor aquele que se entregou por nós na cruz? Eu quero que você feche seus olhos agora. E que o louvor pode subir aqui à frente, os diáconos podem estar a postos, mas eu quero que você aí no seu lugar, feche os seus olhos, peça perdão ao Senhor, peça a Ele que te perdoe, peça a Ele que te perdoe, que te ajude, que te ensine a responder uma resposta de amor, amando Senhor sobre todas as coisas, amando o próximo como você foi amado por Ele, amando, respondendo com amor tudo aquilo que vier sobre a sua vida, sabendo que é no amor que nós encontramos esperança, é no amor que nós encontramos paz, é no amor que nós encontramos salvação.